Fala galera, passando aqui para compartilhar com vocês uma devocional que Deus falou muito comigo e eu espero que toque o seu coração também de maneira tremenda. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Atos capítulo 7, versículo 56 em específico. No entanto, a história se alonga um pouquinho mais. Mas no versículo 56 nós vemos Estevão fazendo uma declaração muito forte e é nela que eu quero focar hoje. Estevão diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E por que esse texto me chocou tanto e por que eu quero compartilhar ele aqui em vídeo com vocês? Me chocou porque foi a primeira vez que eu vi na Bíblia toda alguém citando que Jesus estava em pé à destra de Deus. Os outros textos que se referem a Jesus à destra de Deus dizem que ele estava sentado. Jesus está assentado nas regiões celestiais, Jesus está assentado à destra de Deus. No entanto, quando Estevão diz que viu os céus abertos, Estevão viu em pé, viu Jesus em pé à destra de Deus. Isso é espetacular, isso é sensacional. É a primeira vez que isso acontece na Bíblia. E também é a primeira vez que alguém está morrendo pela causa do Evangelho. Jesus havia sido assunto aos céus, ele já havia morrido, feito a sua obra, estava completa, consumada. Então Jesus sobe, envia o Espírito Santo e os discípulos começam a obra. Logo nesse começo, Estevão é ungido como diácono e a Bíblia nos diz e relata que ele era cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, da verdade do Evangelho. E ele pregava com ousadia. A Bíblia nos diz que ele pregava perante o Sinédrio, ali no capítulo 7 de Atos. Então ele estava pregando perante o Sinédrio com toda a autoridade, com poder. Ele contava a história com muita sabedoria, também a Bíblia descreve. Ele contava a história dos seus irmãos ali, a história do seu próprio povo de Israel, e mostrava como Deus tentava trabalhar em tudo isso e como Jesus se encaixa na história e como Jesus era a redenção de que todos eles precisavam. Estevão estava apresentando a verdade do Evangelho, o Evangelho puro, e ele foi morto por isso. E é nesse cenário em que nós vemos Jesus em pé à destra de Deus. O que eu quero dizer? Jesus em pé, isso representa uma posição de honra a quem ele desejava honrar. O rei se assentava no trono. Quando ele ia julgar causas, por exemplo, o rei estava sentado. Nós temos relatos de o rei se sentava no trono e então julgava causas. Essa era a cultura antiga. Quando o rei se colocava em pé, ele mostrava que era uma pessoa a quem ele desejava honrar, uma pessoa que ele considerava. Era uma posição de respeito, de honra, aquela pessoa que se achegava à sua presença. Quando Estevão diz que viu os céus abertos e ele estava prestes a morrer, eu entendo, assim, isso é uma conclusão minha. Estevão estava para chegar aos céus, então Jesus se coloca de pé para receber aquele que pela primeira vez morreria pela causa do Evangelho. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitos de nós hoje não temos vivido o verdadeiro Evangelho, aquele que faz Jesus ficar de pé. Aquele Evangelho que entrega a sua própria vida. Quantos de nós temos vivido de acordo com as nossas próprias vontades? Sabe, a mensagem do Evangelho é: Cristo deu sua vida por nós para que hoje nós pudéssemos viver por Ele. Hoje nós temos que dar a nossa vida para viver por Ele. Ele nos devolveu a vida para que nós pudéssemos agora dar para Ele novamente, livremente. Quantos de nós têm realmente dado a sua vida para Jesus? Têm morrido para si mesmos? O significado de carregar a cruz é morte. Fato é que muitos de nós não morremos. E eu não estou dizendo aqui literalmente. Nem todos nós vamos passar por perseguições literais. Você provavelmente está vendo esse vídeo do conforto da sua casa. Talvez você nunca passou por uma perseguição literal, onde sua vida natural foi colocada em risco, sua vida física natural. No entanto, no seu dia a dia você entrega tantas coisas que Jesus tem te pedido. Você toma a sua própria vontade e fala assim: não, eu entendo que vai ser melhor de outra forma. Vai ser melhor assim, vai ser melhor assado, eu vou fazer assim, eu acho melhor assim, Você não morreu. Nós não temos morrido. E essa é uma mensagem que chocou muito o meu coração. Quantas vezes eu deixei de viver o verdadeiro Evangelho porque eu quis viver por mim mesmo, eu quis viver minhas próprias vontades, meus próprios desejos. E eu não estou falando aqui da mensagem budista, da extinção de todo o desejo da humanidade. Não, você vai poder continuar vivendo o seu dia. No entanto, tudo que Deus te pedir, isso precisa tomar para você a consciência de assim: poxa, Deus está me pedindo, eu não vivo mais, quem vive é Ele. No entanto, se Ele quer fazer alguma coisa, a minha vida vai ser para Ele. Amém? É esse tipo de morte que nós precisamos. Não parar de viver como um zumbi. Não, Deus quer que nós possamos conciliar a vontade dele acima da nossa. O problema é que nós nos colocamos acima de Deus. A morte do eu é eu dizer para mim mesmo: as minhas vontades não importam mais.
Se eu tinha vontade de ser rico e Deus tem me mandado entregar tudo e viver como missionário em uma região pobre, de pobreza, qual vontade importa? A minha ou a de Deus? Quem está vivo em mim? O Espírito Santo ou eu mesmo? Quem vai decidir? Quem vai tomar essa decisão final? Sabe que assim como Estevão, né, claro que ele fez em um outro nível, ele entregou literalmente a sua vida, mas que nós que ainda não corremos risco de vida, talvez daqui a alguns anos isso possa acontecer, talvez não, e Deus o sabe, mas que nós possamos começar aos poucos a entregar a nossa vida. Sabe, meu irmão, se você que está ouvindo esse vídeo percebeu que você não tem entregado a sua vida por Jesus, você não tem morrido no seu dia a dia, eu te peço agora, por favor, tire um tempo para orar e se reconciliar com o Senhor. Para que nós possamos então receber o mesmo tipo de recepção que Estevão recebeu do Senhor. Eu creio ali que Jesus estava passando uma mensagem, quando ele se coloca em pé à destra de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, é isso que eu espero de vocês, é isso que eu espero da humanidade, é que vocês tenham esse coração, o coração que Estevão tinha naquele momento, de entregar sua própria vida pela causa do Evangelho. Sabe, eu dou graças a Deus pelos irmãos que têm entregado a sua vida, que não têm negado a verdade do Evangelho, que têm morrido até hoje, até o dia de hoje são perseguidos. No entanto, isso me envergonha de saber que eu que não estou correndo perigo de vida, posso deixar os momentos da vida, os meus prazeres tomarem maior proporção, então eu começo a viver por mim mesmo. Que a minha vida nunca seja para mim, mas seja para o Rei, para aquele que venceu, para Jesus, para o Cristo. E que assim possa ser na sua vida, meu irmão. Que nós possamos viver a verdade do Evangelho de verdade mesmo. Que seja uma verdade em nós, que nós possamos viver o Evangelho mais puro, a entrega da vida por Jesus. Assim como Ele entregou a vida dele, nós precisamos entregar a nossa pela mensagem do Evangelho. Nos mínimos detalhes, meu irmão, nos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Eu te peço, por favor, coloque o seu coração nessa mensagem, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Talvez era isso que você precisava ouvir hoje. E que nós possamos nos fortalecer na fé e entender que essa vida é passageira. E o maior prazer que nós podemos ter é o de viver por Cristo. Porque Ele é que nos devolve a vida, Ele é que nos dá a vida de verdade, a vida que vale a pena ser vivida. E é isso. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia e que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho e morrer pela causa do Evangelho, seja literalmente, ou seja, no nosso dia a dia, nas vontades, nas situações que Deus vai nos pedir, vai nos colocar. E é isso que eu oro, é isso que eu quero para as nossas vidas. Deus te abençoe. Fui! E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, comenta aí embaixo e vamos fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas. É isso, Deus te abençoe!